Fala galera da RPG Brasil, aqui quem fala é o Pedro Soares, o Nick na página, e hoje estamos aqui para mais um Storycast, o primeiro Storycast de entrevista. Mas para começar eu queria mandar um abraço para as pulgas, que são os principais inimigos dos lobisomens. Eu tô aqui também, Luiz Felipe, o Som na página do RPG Brasil, e eu vou mandar o meu abraço pros Cainitas, que são com certeza a raça mais forte do ser sobrenatural. E aí galera, quem tá falando aqui é o Shox do Nação Garou. E eu vou mandar aqui um abraço cheio de garrada pra todos esses sacos de sangue aí. Vai, decapitação logo na galera. Então galera, eu queria falar pra vocês que esse é o nosso primeiro Storycast de entrevista. A gente já vem prometendo aí há muito tempo algumas entrevistas e acabou que nunca saía. Mas agora saiu a primeira, vai sair, né? A gente espera se o nosso editor chinês, que ganha $1, editar direito. Então, eu queria apresentar isso. Apresenta aí pra gente, Shox. Quem é você? Pô, eu sou o Shox do Nação Garou, né? Eu tô aí nessa parte aí de Lobisomem o Apocalipse, com tradução, e o Garoucast aí também já tem muito tempo, então não tenho a pretensão de que a galera me conheça, mas se alguém aí joga Lobisomem, provavelmente vocês já deram alguma lida no material que a gente já fez. E é isso. Ele é a nossa contraparte. Além disso, acho que eu não tenho muita coisa pra falar, não. Eu sou professor de inglês. Galera, ele e a equipe dele é toda responsável pela tradução de grande parte dos livros que vocês usam pra jogar Lobisomem Apocalipse. E é claro, é uma honra ter essa galera com a gente. Pô, se for os meninos do Garoucast ficam me enchendo o saco falando que eu não sou humilde nem um pouco, mas a humildade lá longe, né? É bem provável que a não ser o básico, é bem provável que o que a galera leu foi o que a gente traduziu. São 30 livros, então. Mas você vê de cara o logo dos 6 ali nos livros. Pois é, a Nação Garou hoje, a galera conhece muito pelas traduções que vocês fizeram e tudo, a equipe de vocês, que já vem desde a época do falecido Orkut e tudo. Mas aí, conta pra gente agora, o que a Nação Garou tem pra hoje e pro futuro? Futuro, já de cara? Olha, a gente tem, desde o final do ano passado, a gente começou com o Garoucast, né, que é um podcast sobre o Lobisomem Apocalipse. A gente tem feito alguns crossovers, algumas coisas do tipo, mas o foco é Lobisomem Apocalipse. E a gente vem destrinchando o cenário, né? O que acontece é que a gente fez muitos livros, mas por definição o brasileiro não lê. E aí a gente foi numa tentativa então de, com essa chegada das edições de 20 anos, de deixar o cenário vivo novamente, né, de alimentar o cenário aqui no Brasil, foi de fazer um podcast. A gente acabou tendo uma resposta muito positiva e a gente continua, né, a gente tá já no... Eu não sei quanto que esse vai sair, mas na data da gravação a gente já tá no episódio de número 14 e nós vamos lançar aí um novo projeto, que é a Quebra do Osso, que é onde a gente... É uma espécie de drops do Garoucast, né? A gente não dá pra falar tudo e existem alguns assuntos que eles são pequenos demais para que a gente faça um podcast inteiro sobre eles. E aí a gente lançou então o Quebra do Osso, que é pra falar a respeito desses tópicos menores ainda de Lobisomem Apocalipse, e pra falar bosta também, sobre as coisas nossas, às vezes, viu um filme legal e aí a gente comenta, vamos falar sobre heavy metal, enfim. Pô, legal, sobre bem diferenciado, né? Coisa. Uma coisa assim, a gente, uma certa forma a gente tá fugindo um pouco de Lobisomem Apocalipse, mas assim, bem pouco. Os quebras do ossos todos são sobre o Lobisomem Apocalipse em algum aspecto. E o projeto mais recente nosso, que é o mais ousado, que é alguma coisa que por enquanto a gente tem chamado de Rage Across Brazil, que a gente vai fazer a gente já selecionou os nossos ouvintes, eles mandaram personagens pra gente. Tá falando do Abertura do Caerne. Exatamente. Nós vamos criar, né, o evento chama Abertura do Caerne. A gente vai
vão ser seis sessões de one shot, cada uma narrada por um membro do Garocast e um narrador convidado, que era um ouvinte nosso. E com personagens diferentes também, de ouvintes diferentes. E essas crônicas elas vão culminar na construção de um cairn, e é de onde a gente vai começar a escrever um cenário nacional de Lobisomem Apocalipse. A gente não tem nenhuma pretensão ainda de fazer qualquer tipo de crossover, a não ser no máximo com algumas raças metamórficas. Cara, eu achei isso tão Até interessante. Porque o manual daquele lá da Amazônia que tem, eu vou te contar, né? Ele é uma bosta, né? Rage Across Amazon é uma merda. Mas ainda assim, os meninos, todos eles me zoam, né? Eu sou fanboy de Lobisomem Apocalipse. Então eu não gosto assim de fugir tanto do metaplot. Então eu tenho pesquisado muito sobre tudo que a White Wolf já escreveu sobre o Brasil, e eu tô colocando o que ela já fez com uma visão nossa, entendeu? Então assim, eu não tô ignorando completamente o Rage Across Amazon. No nosso cenário, você vai encontrar elementos do metaplot oficial da White Wolf, mas aí a gente encaixando com um pouco da nossa realidade. Até porque o cenário nacional foi completamente esquecido, né, pela White Wolf já a partir da segunda e terceira edição, obviamente. Cara, eu vou te contar, velho. A nossa mesa, velho, a gente tem uma forte... Sei lá, não sei se é um preconceito, se é um... O que é? Mas a gente nunca jogou num cenário nacional, velho. Nunca jogamos. Porque, sei lá, parece que mesmo por a gente estar morando no Brasil, pra gente fica mais difícil de imaginar um vampiro fodão morando em Salvador, tá ligado? Nada contra Salvador, nem na Bahia. Mas eu não consigo imaginar isso, entendeu? Essa situação. Adendando essa parada, o cenário brasileiro, a gente desconhece bem dele no mundo das trevas, mas eu já ouvi falar que ele é bem dominado pelas raças metamórficas. Isso é verdade mesmo? Você tem alguma noção disso? Então, o que eu acho que foi feito na White Wolf foi uma coisa assim, a gente coloca lá que tem várias raças metamórficas, e foda-se, aí a gente não precisa ficar escrevendo sobre aquilo, porque o jogo é de Lobisomem Apocalipse, entendeu? Uhum. Então lá é dominado pelos Bastet. Pô, mas os Bastet são raríssimos, os Bastet vão dominar um território desse tamanho, e olha, além do território, olha tudo que já aconteceu no Brasil, são muitos, no caso de Lobisomem, são muitos os parentes que já vieram pra cá. A gente tem russo, a gente tem polonês, holandês, alemão, obviamente, né, português, espanhol, enfim, japonês, italiano, vem gente de todo quanto é lugar pra cá. E aí, se você dá um território desse tamanho, com a riqueza de cultura que a gente tem por aqui, entregar ela só nas mãos das raças metamórficas, eu acho que foi um pouco de displicência, entendeu? No sentido, não, então lá vai ter Bastet, Mocolé e Naga, e é isso, e pronto. Então, e Ananase, sei lá, então fica aí e acabou. Então eu acho que a coisa foi feita mais ou menos dessa maneira. Agora, só para complementar o comentário do Nick aí, eu também tenho isso, cara. Eu não consigo jogar no Brasil. Eu tenho dificuldade. Aí, me desculpem todos os Antônios que estão ouvindo, mas aí quem é você? Eu sou o Antônio Cria de Fence. Eu não entro nisso na minha cabeça de jeito nenhum, entendeu? É verdade. A coisa não encaixa. Eu acho tipo assim, porra, puta que pariu, de todos os nomes. Entende? Eu tenho dificuldade pra isso, mas ainda assim eu tô trabalhando essa dificuldade pra escrever esse material. Até agora o que a gente tem feito tá ficando muito interessante. Eu tenho escrito um pouco sobre as situações das tribos aqui no Brasil, de como elas chegaram e em que pé elas estariam agora, e tudo isso vai se relacionar a partir dessa abertura do Cairn. A gente pretende fazer um grande centro de poder e talvez alguma coisa do tipo um conselho Garou brasileiro, uma coisa bem entre aspas, que não vai ser nada do tipo. Nossa, que irado! Deixar essa coisa, criar um metaplot para que o jogador, se ele quiser jogar no Brasil, ele possa, a gente não quer impor isso, mas ele possa usar o nosso material. E o mais legal é que fazendo isso com os ouvintes, fazendo isso através de uma crônica, o ouvinte que mandou um personagem, e aí ele tem lá, sei lá, agora, um roedor de ossos Aron. E esse roedor de ossos que ele mandou fez alguma coisa. Esse roedor de ossos ele vai existir no nosso cenário, entendeu? Entendi. Eu vou escrever ele, mas enfim,
do Garocast. Nós vamos escrever ele, então, depois, como um NPC. E aí o cara vai saber que aquele lá é o personagem dele. Em todos os Garocasts a gente tem feito... A gente fala de carne, por exemplo. Fala, manda pra gente os carnes que você já fez. Teve um cara mesmo que mandou 4 carnes ali do estado de São Paulo. Ele conhece a região muito melhor do que eu. No Rage Across Brasil, o que eu pretendo fazer? Que esses 4 carnes existam. Por que eu vou criar um carne de um lugar que eu não conheço? Não, eu vou usar o nome, a história. Se eu achar que... Vou pedir liberdade, é claro, mas se eu achar que eu deva fazer qualquer tipo de modificação, eu mudo. Desses personagens que foram entregues pra gente pra essas crônicas, colocam 1, 2, alguma coisa lá. Agora, esse roedor de osso Aron, ele é o inimigo da Wyrm, do Carnital, entendeu? E a gente vai criando um cenário com os elementos que os ouvintes vão contribuir com a gente. Então, é todo mundo escrevendo um cenário único. Não, e a gente espera que isso seja algo que gere alguma coisa em cadeia. Porque esse Rage of Cross Brasil aí que vocês estão querendo criar, ele não vai servir nem só para lobisomem. Porque, por exemplo, a partir do momento que um mestre de Vampire quiser colocar alguma missão ou alguma coisa, algum objetivo dentro do Brasil, pode usar até o próprio complemento de vocês para isso, né? Perfeito. Pra ter uma profundidade da crônica, né? Perfeito. É exatamente essa a ideia, entendeu? E aí, se isso for gerando coisas, aí depois, sei lá. Eu gosto muito dos Bastard, por exemplo. Eu toparia escrever a respeito deles. E se alguém quiser alguma coisa, Chux, olha, eu sou fã de mago, e a gente vê a coisa mais ou menos assim, a gente começa a juntar ideias e deixar esse cenário rico, né? Foi um RPG muito jogado e que depois de um tempo ele caiu bastante, né, com as novas edições do D&D, até porque também não se encontrava material para comprar por aqui. Então a nossa ideia é nesse rumo. Então, como objetivo final desse projeto que vocês estão querendo fazer, é fazer um livro sobre tudo isso que vocês reuniram? Sim. Vai, isso daí, é fazer um livro. Muito provável já que a gente já tem essa ideia que a gente vai fazer isso daí, PDF, vamos diagramar, aí tem que dar um jeito de trabalhar a arte, mas é um processo longo, mas que a gente tá determinado a seguir com ele até o final. Bem legal. Agora, fugindo um pouco da parte mais objetiva, eu queria uma opinião sua sobre uma coisa. Você que defende tanta raça lupina, numa situação hipotética, se uma raça fosse capaz de destruir todos os garous, qual seria essa raça? Do mundo das trevas, na sua opinião. Do mundo das trevas. É, isso aí. Tá, quando você tá falando de raças, nós estamos tratando então de aparição, caçador, demônio, vampiro, mago, múmia. Isso. Tá, se eu falar... o que eu acho interessante, eu adoro o jogo de Lobisomem Apocalipse, mas quando a gente vai ver ele até o final, o jogo de lobisomem, ele é sobre uma raça burra. Uai. Tá entendendo? Tudo aquilo que aconteceu com os lobisomens foram por causa deles mesmos. Incompreensões sobre quem era o verdadeiro inimigo, eles foram enganados pelo Wyrm muitas vezes. Então eu acho que assim, é uma raça que ela é de certa forma autodestrutiva, entendeu? Então ela se mataria, na sua opinião? Sem dúvida nenhuma. Porque se hoje os lobisomens estão na merda, é por causa de como eles foram, obviamente, né? Eu tô tratando aqui agora só do metaplot de lobisomem, mas obviamente foi por causa de como as coisas foram conduzidas por eles mesmos. Entendo. Pô, que foda. Realmente esperava Pois é, eu vou até fazer uma pergunta agora. Uma pergunta que pode ser bastante controversa, né, pra parecer assim um pouco mais polêmica. Entrando já mais dentro ainda no mundo lobisomem. Como é que você enxerga essa ambiguidade que tem do lobisomem com esse lado espiritual, que tem o objetivo de salvar a Terra, e que é uma coisa que é quase transcendental, né? Que é muito grande. E ao mesmo tempo o lado humano deles, que tem essa guerra, todas essas intrigas entre as próprias tribos. Até mesmo a política que acontece no cenário de Lobisomem Apocalipse, ele é uma política selvagem, tá? O jogo, eu acho que ele ganha muito quando você começa a fugir desse aspecto humano. Não tem como você jogar, eu pelo menos não acho interessante você jogar lobisomem como se você estivesse jogando Mago Ascensão, que é um jogo mais humano, entendeu? Sim. O jogo de lobisomem ele vai se distanciar disso. No Garocast a gente fala sempre sobre o humano que vira Crinos. E essa é a faceta
que eu menos gosto, é a faceta que eu não gosto, na verdade, de uma mesa de lobisomem. É onde você tá jogando com um humano que ele tem as capacidades metamórficas. E o jogo não é isso. Essa parte espiritual do jogo, ela é o que, pra mim, torna o jogo brilhante. Entendeu? Então, assim, fazer política por política, de uma maneira humana, como a gente conhece, e olha que eu sou um Senhor das Sombras, é a tribo mais política, talvez, do cenário, e é a tribo que eu mais gosto, fazer política por política, dessa maneira humana, isso tem que estar longe do cenário de Lobisomem Apocalipse, entendeu? Tudo que acontece em Lobisomem é por causa desse mundo espiritual. Então, renegar isso daí pra mim, sei lá, heresia, talvez. Eu acho muito bom essa maneira também como eles desenvolveram o lobisomem. Mas eu devo admitir que, igual, a cultura dos Garras Vermelhas, que eles tendem a odiar os humanos e tudo mais, é o que mais me chamou a atenção dentre todas as tribos. E ele puxa um horror bem característico dos filmes, essas coisas assim, onde o lobisomem é uma coisa bem abominável para os seres humanos. Você acha que isso também é importante? Porque o Lobisomem Apocalipse, como ele vai pelo lado mais espiritual, ele tende a fugir um pouco dessa característica do horror. Você acha isso certo? Você gosta também? Você apoia? Você discorda? Eu acho que são horrores diferentes. Vampiro ficou conhecido por ser um jogo de horror pessoal, apesar de muita gente não jogar ele como um jogo de horror pessoal. E então muita gente quer levar esse tipo de horror para Lobisomem Apocalipse. E aí eu acho que a coisa não é assim, é um jogo de horror selvagem, entendeu? Ele é distante do horror de vampiro. O que eu acho que acontece é o seguinte, o livro básico, ele tem, até mesmo, existe uma lei sobre impostos, no caso, no Canadá, que é onde a White Wolf, é onde é a sede da White Wolf, sei lá, agora foi vendido para a Suécia, eu acho, enfim. Em que livros eles são taxados quando eles passam de um determinado número de páginas ou um determinado número de palavras, agora eu não tenho certeza. Então, acaba que os livros eles têm que ser condensados. E você tem que mostrar tudo isso no livro de Lobisomem, que é um livro onde você vai ter que ter regras, onde você vai ter que falar do mundo espiritual, enfim. Então eu acho que tudo fica um pouco raso no livro básico, em especial no livro da terceira edição, do W20, eu acho que eles conseguiram contornar isso daí. Mas então você tem a parte espiritual, ela é pouco descrita, porque você não pode trabalhar. Eu acho que não é nenhuma questão de a gente vai vender mais livros, é mais uma questão de que não dava para fazer, ou a empresa ia se fuder aí nos lucros. Então a parte espiritual não é tão bem descrita e nem a parte do horror é tão bem descrita, sacou? O que eu acho é o seguinte, esse horror selvagem, ele existe e ele tem que ser muito explorado. O jogo de Lobisomem Apocalipse, o que acontece? Você não pertence a nenhuma sociedade. Você não é um lobo, você também não é um homem. E tanto os lobos quanto os homens, eles sentem a fúria que está dentro de você. Então você acaba se distanciando dessas sociedades. E a única sociedade que te aceita e as únicas pessoas com quem você se relaciona são outros Garou ou ainda os parentes deles. Né? Então acaba que você forma uma micro-sociedade dentro daquilo, e é uma micro-sociedade brutal, selvagem, onde você fez uma coisa errada, você vai ser punido por aquilo, e talvez essa punição pode até mesmo ser a morte. Mais de um conflito de lobisomem acaba com, sei lá, sangue e vísceras pra todo lado, entende? Tá. Então essa coisa do lobisomem, do filme de terror, é claro que ela pode ser explorada dentro do jogo. Só que normalmente não é o que acontece, porque você está inserido numa outra sociedade. Você não está perdido na sociedade humana, e quando chega a lua cheia você transforma, e aí você lembra no outro dia que você matou uma porrada de gente. Isso às vezes acontece, o narrador pode pegar por essa vertente, né, dessa coisa mais pessoal. Só que os livros todos eles vão tratar mais da sociedade Garou. Então a coisa acaba fugindo um pouco desse lobisomem clássico aí que a gente vai ver nos filmes. Sei. Tá? Ganha um aspecto mais épico do jogo. Então, o vampiro, ele tem essa coisa que é a luta do humano contra a besta dele, né, no caso.
o lobisomem, como é que o lobisomem em si aborda essa situação de não ser homem e não ser lobo, e sim uma mistura entre eles? Como é que o lobisomem aborda isso? Eu acho que o grande lance do lobisomem, talvez não numa primeira situação, né? Quando o cara se descobre o lobisomem, claro que ele vai pirar. Mas depois de algum tempo, normalmente o que acontece é que essas pessoas que se transformam, elas eram párias dentro da sociedade, porque essas pessoas podem ver a fúria. Então o grande inimigo, por assim dizer, né, nesse âmbito pessoal de Lobisomem Apocalipse é a própria fúria do Garou. Depois de algum tempo, depois que ele entendeu que ele é um lobisomem, a coisa toda ganha uma proporção épica. Você tá numa luta cosmológica pra... Muita gente acha que é pra salvar o planeta. Não, é pra salvar a realidade, é como eles entendem. Entendeu? Então eles estão numa luta cosmológica pra... Não, eu entendo. Essa luta, esse objetivo, Garou, final, igual eu falei no início ali, é algo transcendental, né? Que não vem deles, vem de Gaia em si e tal. Essa luta pelo planeta, não só pelo planeta, eles não são uns ativistas que levantam plaquinhas e defendem o mundo. Eles defendem do jeito deles, Eles vão lutar isso até o final, independente do que acontecer. Então, eu concordo. Então eu acho que assim, o lobisomem ele vai entender a besta, né, de uma maneira mais aberta do que talvez o vampiro. Porque não existe um lobisomem que não acredita. Você passa pra Umbra, você vê o espírito das coisas. Entendeu? Então assim, você tá vendo aquilo. Eu não preciso te convencer de que existe um espírito que tá destruindo um planeta, existe uma realidade. Não. Então vem cá, você não acredita? Vamos aqui no espelhinho, passamos pra Umbra, você tá vendo tudo isso? Então o cara, ele aceita mais facilmente, em especial esse papel de guerreiro, por mais que ele seja, sei lá, um pacifista, ele vai existem várias formas de travar uma guerra, mas enfim, essa aceitação da besta, eu acho que ela ocorre de uma maneira mais suave do que em vampiro. E aí, claro, ele vai ter o problema da fúria, porque aí ele entrou em fúria, matou todo mundo que ele conhecia, ele chegou um dia em casa, puto, entrou em fúria e matou a mulher, matou... O frenesi do lobisomem, ele tá muito à flor da pele. No que eu entendo a respeito de vampiro, muito mais do que em vampiro. Então é aquela coisa de manter a fúria em xeque. Por que você vai manter a fúria em xeque? Porque você deve se entregar a ela no momento certo, contra os inimigos. Seria uma coisa, então, mais passional, então, no caso. O lobisomem em si. Eu entendo o lobisomem como um jogo de paixões. Exatamente assim. Inclusive, quando eu começo a falar do jogo com pessoas que nunca jogaram, enfim, o que normalmente acontece, essas pessoas, elas gostam tanto do jogo, pelo jogo mexer com isso. O jogo mexe com essas paixões da pessoa, entendeu? Então ele é característico por ser mais selvagem, obviamente, principalmente no lado da frenesi, diferente do vampiro. Assim, ele é mais selvagem a frenesi. Sim, é importante ressaltar que essa selvageria não vai ser única e exclusivamente garradas e mordidas, ou tampouco que o cara tem um tacape de osso que vai sair batendo, né? O cara não é pré-histórico, não é isso. Essa selvageria, a forma como eu entendo ela, é como que o Garou se entrega aos seus sentimentos. E por fúria, apesar de estar escrito fúria ali na ficha, eu não acho que essas paixões elas são só ira, ou fúria, ou raiva. Não, todas as paixões dos lobisomens, na minha concepção, elas são exacerbadas. Sacou? Então no caso... Não, porque assim, o lobisomem, não só em questão de sentido, mas em questão de percepção de tudo. Não só percepção física, mas percepção espiritual de tudo é uma coisa maior. Então, se o ser humano tem essa fúria já, eu imagino que a do lobisomem, ele sei lá, se torna uma coisa mais profunda dentro do próprio ser ali do lobisomem, né? Sim. Eu brinco com isso, que essa coisa do lobisomem, do homem que transforma em crinos, isso seria completamente impossível dentro do cenário de Lobisomem Apocalipse. Um Aron, por exemplo, o cara nunca ia conseguir pegar uma filha de banco, cara. Todo dia que ele tivesse que pagar uma conta da Semig, ele tinha matado todo mundo. É sério. Porra, olha, o caixa eletrônico aqui, o caixa eletrônico não quis tirar seu dinheiro, mas debitou de sua conta. O que o cara fez? Transformou em crinos, quebrou a porra toda. Morreu todo mundo. Olha o perigo. Sabe aqueles... Olha só, eu vou te contar a minha experiência em lobisomem. A gente jogou pouco em si o lobisomem, a gente jogou muito pouco. Mas quando a gente jogou, eu não sei porquê, mas com características mais de ficção do que... Porque o problema do jogo, de você não gostar do jogo, é que você não consegue se enxergar ali dentro.
eu não conseguia me enxergar dentro do lobisomem, porque eu sabia a criatura forte que ele era. Aí eu tava uma vez até aconteceu numa briga num bar, que da gente começar a virar carro na rua, entendeu? Tipo assim, tipo, é uma coisa porque, gente, eu realmente não tenho muita noção do lobisomem em si, porque eu realmente não entendo e não consigo me enxergar dentro. Mas eu entendo a profundidade que o jogo tem. Todos os jogos do Mundo das Trevas têm e merecem o respeito de tal, né? Uhum. Às vezes as pessoas acabam, por causa dessa coisa do frenesi, da fúria, eles acabam entendendo o lobisomem como um jogo de bestas, aquela coisa. O cara sai na rua, porra, o sol bateu na cara dele, virou Crinos. Não, a coisa não é tão assim também, né? A coisa não é tão assim. Só que o que acontece? Eles estão tão dentro da sociedade deles, e aí é o meu ponto, que jogar lobisomem é necessário esse apoio dessa sociedade, é necessário que o narrador construa alguma coisa para o lobisomem interagir, porque por definição ele não conseguiria interagir com tranquilidade no nosso mundo, entendeu? Mas então, dentre eles, com os conceitos deles e tal tudo, você consegue trabalhar isso de uma maneira excepcional. Para mim, como eu disse, né, um jogo de paixão, então ele acaba te cativando nessa coisa, entende? Porque quando você está jogando, você sabe que o nosso mundo, de verdade, você sabe que o nosso mundo tá fudido, que a coisa não devia ser assim, em algum momento lá atrás a gente errou e o troço fudeu tudo, entendeu? E aí o que o jogo faz? O Lobisomem Apocalipse, ele passa essa realidade de que o mundo tá totalmente fudido, mas de uma maneira cosmológica também. E aí você tá tentando consertar isso. Porra, isso é bonito, entendeu? Dentro de algum aspecto. E isso é apaixonante. Essa maneira agora, sobre o cara... Não, sim, pô. Sobre o cara virando carro aí e tal, tudo. Sabe esses vídeos que a gente sempre vê dos russos no trânsito? Que o cara buzina pro outro, o cara vai e tira uma arma? Então, tipo, um lobisomem não ia fazer isso. O cara ia tirar e virar crinos e quebrar a porra toda, sabe? E era uma coisa mais ou menos assim. Chocos, você ficou sabendo da quarta edição que tá pra chegar do Vampiro à Máscara, não ficou? Sim. Você espera alguma coisa, alguma novidade sobre um possível Lobisomem Apocalipse quarta edição também? Tá, eu gostaria muito que eles fizessem como eles fizeram as edições de 20 anos, que eles entraram em contato com os fãs do mundo inteiro e eles foram, à medida que eles iam produzindo, o pessoal ia dando sugestões e, enfim, explicando como funcionavam as coisas na mesa deles e tal. Então acabou que a White Wolf fez um trabalho muito bom nesse sentido, trabalhou bastante com os feedbacks, e isso eu achei muito positivo. Eu não gostaria que a quarta edição, tanto de Vampiro, Mago, Lobisomem, que ela se tratasse de regras, tá? Muita gente fala de regra e o cara sempre vem falar comigo que Lobisomens Destituídos é mais legal porque a regra é mais fácil. Cara, você então não entendeu o propósito de história. Você tá falando que a regra é melhor, você não entendeu. A regra o sistema é aquilo ali, e o sistema quebra, e foda-se, porque a ideia não é o sistema, tá? Então, eu gostaria de ver pouquíssimas mudanças de regra nesse sentido. Se é uma coisa ou outra ali, acho que beleza. Fora isso, não vejo necessidade. O povo do Vampiro Hacking fala a mesma coisa sobre o Storyteller. A mesma coisa. E, tipo, eu concordo quase 100% com você. Mas e você acha que, às vezes, poderiam, talvez, trazer um pouco da mecânica do Hacking ou não? Do Hacking, do Storytelling, não, eu digo. Não, porque não é a proposta do negócio, sacou? O jogo não é assim. O jogo não é pra que os combates sejam reais, pra que os combates sejam... O jogo não é pra ter combate. Isso, exatamente, velho. Entendeu? É exatamente o que eu penso. É exatamente o que a gente pensa. E olha que só porque esse sentido aí do hacking em si. Vou falar do hacking, que eu até tenho o livro do hacking, eu ganhei da minha... Te amo. Eu até ganhei dela. E só que a mecânica do hacking, pô, tem aquela parada da luta ser mais rápida, né? De questão da luta ser realista, hiperrealista e tudo. Mas, velho, por mais que a luta do Storyteller seja um pouco mais demorada do que a do Storytelling em si, é aquela coisa que cada minuto da luta do Storyteller você
você tá um pouco nervoso com o que vai acontecer na próxima rodada. É aquela coisa que você tem que pensar em si. É um jogo que é mais pensado do que lutado em si. E muita gente não entende isso. Muita gente que até vem do D&D em si, ou vem dos medievais em si, que são um jogo que tem a luta como foco principal. Uhum. Eles não entendem muito bem essa mecânica do lado social, de você interagir para precisar crescer. De você não, teoricamente, ser o mais forte fisicamente, mas às vezes mentalmente você é tão mais forte que os outros que você conseguir suas coisas mentalmente sem precisar dar um soco. Sim. E aí o jogo, o sistema ficou mais rápido que o combate. Porra, mas o narrador, cargo do narrador, é mais fácil ali, você pega os dados ali, bolinha com bolinha, pronto, joga, pronto, acabou, entendeu? Eu jogo Lobisomem, eu nem sei mais falar agora quanto tempo que tem tempo pra caralho. Eu acho que eu tinha 14 anos, 13 anos, um negócio assim, tenho 32 anos, então já viu. Eu nunca tive problema com o sistema, cara, entendeu? Então, por quê? Porque o foco não é esse. Mas enfim, voltando à pergunta. Então eu gostaria de ver pouca coisa de regra e eu gostaria de ver um novo metaplot. A respeito do Guerrena aí, a gente estava conversando antes aí, Felipe, você estava falando que talvez que não se sabe ainda do Vampiro Quarta Edição, se ele vai continuar após a Guerrena ou se ele vai esquecer a Guerrena, né? Eu gostaria que o apocalipse ainda fosse iminente, entendeu? Porque senão acho que você tira muita coisa do jogo. No caso de Lobisomem. Ah não, teve o apocalipse, agora a gente ainda tá aqui. Porra, então vamos fuder tudo de novo, igual a gente fez lá no começo, sacou? É como se vocês perderem, é como se acontecer for pós-apocalíptico, no Lobisomem em si, seria como se o Lobisomem já tivesse perdido a guerra e não tivesse o intuito de continuar lutando, né? Não, eu discordo. É como se eles tivessem ganhado a guerra. Porque o apocalipse, o que vai acontecer? O que vai acontecer no apocalipse? O mundo vai ser destruído, vai ser refeito como é que fala? Refeito de acordo com as vontades da Wyrm. Se eles ainda existem, porra, então, peraí. Não foi um apocalipse, não. Aham, entendi. Morreu uma galera. Sim. Sim. Lobisomem, eu acho que o jogo de Lobisomem, ele já é, se você tá jogando Lobisomem, o Apocalipse, né? Das Trevas não. Mas o Lobisomem Apocalipse já é uma batalha perdida. Você tá indo pra uma guerra que você sabe que você vai perder. É verdade. Então, se aconteceu a guerra e a raça ainda tá lá, então, de certa forma, a gente então ganhou. Não acabou a guerra, basicamente. Entendeu? Então eu acho que a gente, essa semana, vai até sair um vídeo nosso aqui, o Papo Crítico, o vídeo mesmo. Então já vou fazer o jabá aqui, galera. Vocês fiquem esperando aí que essa semana sai. E a gente estava exatamente abordando o tema a gente até abordou um pouco de como é que seria a participação das outras criaturas sobrenaturais nessa questão da guerrena do vampiro em si, entendeu? Porque, tipo assim, a gente tem muita dúvida de quando eles vão passar essa parada. Porque no Vampiro, no caso, a guerrena aconteceu em 2003. Só que hoje a gente está em 2016. A gente não sabe quando que o cenário do jogo vai abordar, quando vai começar, entendeu? Por exemplo, se vai começar após 2006, depois na guerrena, ou se vai ser até em 2003 mesmo, durante a guerrena e tal. Essas coisas. Aí, a gente ficou com muito medo dessa questão de, depois da humanidade descobrir, com todas as invenções que tem hoje, da internet e tudo, como é que abordariam, né? Não é de hoje a internet, já tinha antes, mas falando da globalização da internet em si. Como é que as criaturas sobrenaturais abordariam esse tema, entendeu? Aham. É algo que o W20, pelo menos, eu nunca li o Vampiro edição de 20 anos, né? Mas o que ele faz, ele traz o Lobisomem Apocalipse sem o Apocalipse não aconteceu, e ele traz pro atualmente, entendeu? Então, eu acho que a coisa vai partir mais ou menos daí. Apesar de que o W20 hoje é responsabilidade da Onyx Path e o novo Vampiro é da empresa sueca que comprou a White Wolf, né? Então eu não sei que tanto que essas coisas vão dialogar. Agora, mas o Vampiro é da Onyx Path também, né? Não? Sim, só a edição de 20 anos. A quarta edição não. A edição quem vai sair pela White Wolf, que não é mais White Wolf, chama Paradox Studios. Paradox Studios. Sim. Isso, se Deus quiser. Agora,
a respeito da Paradox, eu tenho uma coisa que eu tenho acompanhado e que em Lobisomem, Vampiro eu não sei, eles estão lançando agora uma nova edição aí da parte de Mind Eyes Theater, né, que é pro pessoal do live action. Em Lobisomem, eles estão colocando um novo metaplot. Eu li, as informações que eu tive acesso, elas eram ainda um tanto quanto rasas, mas o que existe hoje nesse metaplot pro live action em Lobisomem, por exemplo, é uma guerra civil entre as tribos. Nossa. Existem duas facções, mas elas são bem divididas, tá? Uma coisa assim, de um lado você tem os Presas de Prata e do outro lado você tem os Senhores das Sombras. Eu tenho dúvida de onde está o Capitão América e o Homem de Ferro, mas enfim. Essas duas tribos, elas estão polarizando esse conflito, e as outras tribos, elas se dividem. Tem algumas tribos do lado dos Senhores das Sombras, outras tribos do lado dos Presas de Prata. Que tanto que isso vai derramar sobre o metaplot dessa quarta edição, eu não sei. O que eu comecei a ler, só que agora tem tempo que eu li, eu não lembro direito, tá? Pra falar a verdade. Uhum. Eu não lembro nem por que existe a guerra. Eu vou terminar a gravação aqui, eu vou procurar de novo. O que eu comecei a ler, quer dizer, toda a informação que eu li, era uma coisa muito interessante, tá? Eu achei bem interessante. Você agora já que ela jogou começa live a deixar um pouco de lado o metaplot de Lobisomem. Desculpa? Você já jogou live action? Não. Nunca joguei live action e eu vou te falar que eu não tenho vou te falar que eu não tenho vontade de jogar live action. O Lobisomem já tinha live action? Já tinha. Era um tanto de gente com as cortinas da avó e o tapete amarrado na cintura pra fazer forma crinos. A gente recebeu uma mensagem na nossa página esses dias do cara perguntando se a gente queria jogar com ele numa caverna. Aí a gente falou assim, pô, desculpa, mas você tá com cara de estupro, mano. Pois é, né? Já viu. Mas não, eu não tenho vontade de jogar live action, não. Tem muita gente que joga, eu tenho uns amigos de internet aí que a gente tem mantido algum contato aí para algumas gravações, um pessoal que joga, mas não é minha praia, não. Pouco ali além, cara. Porra, eu já joguei. Eu gosto tanto de Lobisomem que quando eu escuto o cara falando que vai jogar Lobisomem, eu topo. Ah, não, vamos lá. Ah, é lá na puta que pariu. Fui lá jogar. Não tem problema. Eu já joguei muita vez ruim, entendeu? Muita gente. Já joguei com muita gente que era ruim o jogo. Meio que não encaixava no meu padrão de jogo, pelo menos. E eu tenho certeza, né, só de ver assim, os fóruns e tal, eu sei que isso não é exclusividade de Lobisomem. Inclusive, em Vampiro, normalmente é onde a gente vê as coisas mais bizarras. Pois é. Ah, não, depois, Felipe, depois conta aquela história da galera que você foi jogar aquela vez, não vou citar nome não, mas que você chegou lá, a galera falou, esquece tudo que você sabe de Vampiro. Fui jogar Vampiro. Depois você conta essa história aí pro show pra você ter uma noção. Enfim. Então, se é difícil você achar uma mesa que tem lá 5 pessoas, porra, pra você fazer um live action com o pessoal que joga, é mais complicado ainda. E, bem, pessoas idiotas, o mundo tá cheio, né? Uma coisa que a gente nunca pode duvidar é a capacidade de ser idiota do ser humano. Então, eu tenho receios quanto a isso, entende? Aí você vai jogar um live action lá e, porra, aí o jogo é uma merda, porque o cara, ele tem uma visão do jogo completamente estúpida, e aí ele vai levar aquilo como se aquilo fosse cânone pra dentro do live action. Porra, aí é foda. Eu prefiro... Eu me abstenho do jogo. Mas bom jogo pra quem joga. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, eu queria perguntar pra você como é que é a sensação de ser um dos maiores tradutores de Mundo das Trevas no Brasil. Porra, ridículo, eu não ganhei um puto de 1 centavo com isso. Nunca te ofereceram, você nunca recebeu uma oferta pra algo mais profissional dentro dessa área, não?
Não. Nunca procurei nada do tipo. Nunca me ofereceram e eu também nunca procurei nada assim. Porra, Devi, abre o olho. Eu já fui atrás, inclusive da própria Onyx Path, pra saber a respeito de valores. Eu tinha plano aí, junto com alguns caras do Garocast, de trazer a edição de 20 anos pro Brasil. Aí eu queria saber de valor, como é que era o contrato, enfim. Né? Se eu tinha essa ideia, né, eu precisava saber quanto de dinheiro eu ia precisar gastar. Eu fiquei bem decepcionado no final das contas quando eu descobri que eles não poderiam negociar porque esses direitos já estavam adquiridos para o Brasil. Pela Devi? O problema eles não me falaram quem era. O problema disso é que tem os direitos foram adquiridos, mas a gente não vê nenhum tipo de movimentação, nenhum burburinho, nada. Então, assim, alguém comprou e não vai fazer, o que é foda. E inclusive, a gente fez um especial do W20, eu falei isso, que o Nação Garou, a gente não vai traduzir esse livro, porque alguém comprou. A maneira de deixar o jogo vivo é como? Que o material chegue aqui no Brasil. Para esse material chegar aqui no Brasil, alguém vai ter que comprar. Eu não vou me dar o trabalho de fazer esse livro e transformar ele, vamos dizer assim, num PDF. Por quê? Porque eu tô matando o jogo ao fazer isso. Sei. Não, com certeza. Os manuais básicos é meio que errado traduzir, né? Não só os manuais básicos, a gente sempre traduziu o que não ia sair pra cá. Que não vai chegar pra cá. Então, assim, eu adoraria traduzir o W20 junto a uma empresa, enfim, alguém que fizesse isso. Eu tenho mais de 30 livros que eu já traduzi, eu acho que um pouquinho disso eu entendo. Agora, eu não me considero qualquer tipo de celebridade. Teve muita gente que já fez muita coisa. O próprio Folha, que foi quem começou o Nação Garou, ele, sem dúvida... eu ia até te perguntar dele. Sem dúvida nenhuma. Eu ia até te perguntar do Folha. Sem dúvida nenhuma, foi a pessoa que mais fez pelo mundo das trevas no Brasil. A gente não tem mais tato, mas foi o cara que começou tudo isso. É um cara que eu admiro bastante. É um amigo pra mim, né? Mas, enfim, eu não tenho essa ilusão de ser algum tipo de, sei lá, celebridade ou qualquer coisa, apesar de que às vezes as pessoas me conhecem e isso é engraçado, pelo menos. Porra, pois é. Na faculdade, assim, tal, não sei o que. Pô, você já viu o negócio do Nação Garou? Você joga Lobisomem? Já viu? Já vi Nação Garou e tal. Pois é, que tem uns caras lá. Então, eu sou o Chocos. Pois eu sou tipo dono. Peraí, você é o Chocos? Você é o Chocos? A galera me chamava de Chocos, mas não relacionava uma coisa com a outra. Você é o Chocos do Nação Garou? Sim, eu sou o Chocos do Nação Garou. Caralho e tal, não sei o que. Isso é um pouco engraçado, mas tem os seus poréns também, viu? Às vezes, quando eu vou jogar com alguém e essa pessoa vai narrar, a pessoa se sente numa responsabilidade, entendeu? Pressionada, intimida, né? Intimida um pouco. E aí fica assim, não, então agora você vai fazer um teste disso. Não é Chocos. Pô, cara, não sei, é do jeito que você quiser. Pois é. Agora eu vou fazer isso. Ô, Chocos, você achou que ficou de acordo? Cara, o jogo é seu, entendeu? Tipo, toca seu jogo. Eu só sou esse personagem aqui. Então isso já aconteceu mais de uma vez. É engraçado. Você não tem o costume de narrar, então? Você tem mais o costume de jogar? Não, eu sempre narro. Quase sempre narro. Mas eu gosto de jogar. Entendeu? É o que eu então isso pressiona fazer. Mais. Isso acaba pressionando mais jogadores que querem narrar e não tem experiência pra narrar pra você, tipo assim. Além de ser narrador, você é um dos grandes, um dos maiores tradutores. Mas eu vou falar que, apesar de eu não ter essa pretensão e tal, tudo isso eu gosto um pouco. Esses dias eu recebi um convite de um cara que ele tá com uma situação na mesa lá e tal, não sei o quê. Enfim, o jogo do cara vai ter uma matilha que vai ser julgada. Ele me chamou pra eu interpretar um NPC, que o que eles queriam, pelo visto a briga na mesa foi grande, o que eles queriam era o seguinte: não, então vocês vão ser julgados por um juiz X que não vai ser alguém da mesa. Aí o cara me chamou: Choco, você topa participar online? Porra, irado, velho. Irado. Você dá sua opinião, você vai escutar tudo em on e você vai dar sua opinião. Eu falei, beleza. Irado, então eu vou te falar que o ego vai lá em cima quando alguém manda um e-mail assim, eu tô com problema na mesa, eu quero tirar uma dúvida aqui. Eu falei, manda pra mim que eu sei. Não, pô. Não, então,
Assim, a gente joga muito menos tempo do que você e tudo. Mas assim, a gente já fica feliz quando a galera vem tirar dúvida com a gente responde os e-mails lá aqui no nosso cast, de vez em quando e tudo. Pô, a gente já fica feliz, velho. Mas, pô, eu queria parabenizar você, né, primeiramente, por todas as traduções e por tudo que você fez pelo Mundo das Trevas. E também falar que dá uma dor no coração ver igual você, ver o Folha no Mago, até que eu conheci o Folha mais do Mago do que do Lobisomem. Eu nem sabia que ele participava do Lobisomem, né? Porque eu achava que o Folha era do Mago. Assim. Não, o Folha ele tava no Rogue Council de Mago. Ah, tá. E depois ele começou o movimento anarquista. Olha e ele só. começou o Nação Garou. É, exatamente. Pô, igual, ver o cara igual do New Vampire Brasil também e tal. Ver isso e as editoras em si não dá nenhuma credibilidade a isso. Porque a gente sabe que isso é uma publicidade, trazer algo em português para um país diferente do que não tem aquela cultura tão grande do RPG assim e tal, mas que tem gente que joga e tem público para trazer isso. E tá trazendo para esse público e tá dando repercussão. E as editoras nunca olham isso e veem de uma forma que pode até gerar alguma coisa para elas, né? Eles só veem como, muitas vezes, sei lá, eu acho que as editoras não, né? Mas eles ficam muito agradecidos de vocês trazerem o que eles passam para todo mundo aqui num país que é tão precário desse lance do RPG. Pô, que isso, é um trabalho que a gente faz e realmente demanda tempo, demanda dedicação, mas a gente faz realmente por gostar e entender a necessidade, não é... Claro, se rolasse um dinheiro ia ser sempre positivo, mas ele é feito de... Eu posso dizer isso, assim como Lobisomem, esse jogo de paixões, o trabalho que a gente faz, tanto com o Garocast quanto com as traduções, também é isso, é por paixão. Pois é. Não, eu sei como é que é, a gente sabe o trabalho que dá pra fazer um cast, a gente faz até... Eu lembro quando vocês começaram, quando me mandaram um e-mail pra falar de vocês e tudo, a gente acabou de começar o nosso cast. Aí hoje vocês começaram depois da gente, já estão com mais conteúdo do que a gente, já em questão de horas, por causa da nossa enrolação e tudo. Ah, rapaz, o chicote do Senhor da Sombra aqui estala na lombada da galera. Vamos gravar. Eu já mando, eu fico, cadê a arte? Galera da arte, cadê a arte? Porra, quem é que vai gravar hoje? Eu fico em cima, eu sou chato. Se eu pego divulga seu canal aí, fala aí pra galera aí seu canal e sua página no Face. O que você tiver, o que você quiser divulgar aí pra galera que acompanha a gente. Pra galera que quiser, então, escutar um pouco as opiniões, talvez um pouco arrogantes desse Senhor da Sombra sobre Lobisomens ou Apocalipse e o resto da galera do Garocast, a gente tem um canal, o canal do Nação Garou no YouTube, onde vocês vão encontrar tanto o Garocast quanto a Quebra do Osso, vai estar por lá também nas nossas playlists. A gente tem também um site que é o naçãogarou2014.blogspot.com.br, onde a gente tem todo o nosso material do podcast, até as planilhas que a gente já fez. E existe também uma página no Facebook, Nação Garou, ou @Nação Garou no Twitter, ou praticamente em toda rede social, se você digitar Nação Garou. Nosso roedor de osso da social media já deu um jeito de colocar a gente por lá, então vai ser fácil de achar. E é como fã aqui que eu venho agradecer a vocês por ter participado aqui, né? Você representando a galera de toda a Nação Garou, e mandar um abraço aí pra vocês em nome dos outros membros que não puderam estar aqui hoje no podcast. Pô, obrigado. Manda um abraço pra todo mundo aí. Vamos. Valeu. Eu não gosto muito dessa mistura com sanguessuga, não. Eu sou o Senhor das Sombras, então conhece de teu inimigo. Já viu, esse né? crossover tem que acontecer. Eu queria avisar os vampiros que seguem a gente, que a gente tá nesse papo amigável aqui, mas a gente não é amiguinho dos lobisomens, não. A Clay vai cantar, rapaz. Assim pra produção. Então, galera, muito obrigado. Segue aí a nossa... Dá o curtir aí no vídeo, compartilha com os amigos aí que jogam. Porque muita gente, por incrível que pareça, vem na nossa página pedir para falar de lobisomem e mago em si. E muito obrigado aí por vocês acompanharam até aqui. Curte a nossa página no Facebook também, RPG Brasil. E é isso aí, galera. Tamo junto. Obrigado aí e valeu. Dá like. Um oi de despedida pra todo mundo, então. Valeu.